Iniciando meus análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar a Bola VIP para fazer análise sobre o nosso Flamengo no dia de hoje. Vamos à primeira notícia do Bola VIP. Data FIFA dá tempo a Jardim para ajustes no Flamengo. Isso é importante, acho que precisa ainda fazer ajuste. Precisa ele conhecer melhor os atletas, é outra questão que ele precisa de tempo para entender a movimentação de cada atleta para encaixar no seu esquema tático que ele gosta de fazer. A diferença dele para o Felipe Luiz, acho que é a movimentação dos laterais mais agudos, que o Felipe Luiz gostava de ser igual um lateral fazendo terceiro zagueiro, ele já gosta que os laterais avancem, os dois volantes ficam na frente dos dois zagueiros dando a proteção, sem infiltrar muito. Os dois pontos têm liberdade para entrar por dentro, encostar a Arrascaeta e Pedro na frente. O Felipe Luiz gostava com os pontos um pouquinho mais abertos. Então são pequenas questões. Questão de ter também ver qual jogador, dá para testar jogadores de posições diferentes, tempo para treinar situações de jogos que possa levar o Flamengo a vencer o jogo. Melhorou bastante a movimentação do Flamengo, tem que ressalvar, ter esse olhar isso, melhorou a movimentação, o Flamengo está conseguindo fazer mais gol, ficou uma série de jogos sem tomar gol, foi tomar agora contra o Corinthians o seu primeiro gol, então isso aí conta muito ao trabalho do Leonardo Jardim. Então vamos ver com esse tempo aí de uma semana o que ele pode realizar. Mais notícias: Memphis Depay pode pegar suspensão por uso de celular. É estranho, né? Eu vi lá ele no jogo, o time jogando tanto sua vida lá, o cara vendo a sua rede social. É um vício, acho que não só dele, acho que muita gente normal que não joga futebol ficar na frente do celular por bastante tempo no trabalho. Então eu estava ali no trabalho, poderia muito bem acabar o jogo para depois ter acesso ao celular. Algo assim que acho que não tem que existir no Flamengo. O cara tem que estar ali, jogar junto, torcer junto. Por isso que eu sou a favor de trazer pro elenco Flamengo quem é realmente flamenguista. Porque eu creio que o conjunto ali tem que estar em sintonia, um torcendo pelo outro, torcendo pelo Flamengo. E não imagino o cara no banco ali olhando o celular e nem aí. Tipo assim, fiz meu papel, dei o passe lá, sensacional, lesionei e tô nem aí pra vocês. Acho que ficou estranho pra ele. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim não se empolga com Everton Cebolinha. Vamos lá, tem duas coisas aí para ser analisado. Primeiro é o tempo dado fio para ele conhecer melhor o Cebolinha. Eu vejo o Cebolinha como um cara decisivo, um cara que se tem a oportunidade de partir para cima e finalizar, ele vai, mas ele gosta de jogador mais construtor, aquele cara que vai para cima, mas constrói a jogada, que é o caso do Samuel Lima. Então vamos ver, aí é gosto do treinador. Como eu é a favor do Felipe Luiz, sou também a favor ao Leonardo Jardim, que tenha tempo longo no Flamengo. Ali, assim, aí vai trazendo jogadores com a sua característica e mandando embora jogadores que não tem a ver com ele, do que ele pensa, analisa como jogador, como treinador. Então, esse trabalho vem dele. Então, ele tem que decidir com quem ele conta e com quem ele não conta no elenco do Flamengo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo pode negociar Prata após crítica interna. Atacante é mal avaliado para comissão técnica e pode sair após Copa do Mundo. É o que eu digo, ninguém no Flamengo Sim, o Flamengo hoje em dia não se preocupa muito mais agora. Se vai perder um grande jogador, como é o caso do Prato, como é o caso do Cebolinha, que o Flamengo tem dinheiro para trazer um outro jogador de um nível muito mais alto do que esse que vai sair.
Então acho que o trabalho do Flamengo é um trabalho de fortalecimento do grupo e depende da comissão técnica. Se o cara está ali na comissão técnica se fortalecendo, ficando mais forte, é, vai ter jogo. O cara vai perdendo espaço, vai sair, vai vir outro. Não colocar o exemplo do René, que é muito criticado no Flamengo, que hoje é titular do Fluminense, parando a Guilherme Arana, que estava na seleção brasileira até outro dia. No Flamengo ele nem sequer é um jogador bem, assim, não é do nível. O Ilharão também é outro que foi muito criticado, hoje está no Santos jogando como titular. Entre outros jogadores do Flamengo, assim, que não foi usado no elenco, em outros clubes no Brasil tem sua posição. Então esses jogadores aí tem mercado, que o nível do Flamengo está um nível muito alto. Você vê aí o jogo que o Flamengo inventa, não conseguiu ganhar do Corinthians, não sei o quê. Mas esses times jogam com força máxima. O Corinthians poupou o time contra o Chapecoense para vir com força máxima contra o Flamengo. E vai ser assim, o Flamengo vai ter jogos muito mais duro do que um time lá embaixo da tabela, meio da tabela. Porque os caras vão querer jogar com o Flamengo para vencer, ganhar o jogo. Então vão situar ao máximo. E quem não está atento da qualidade que o treinador acha de elevar o nível do Flamengo, vai acabar saindo, vai para o outro clube e o Flamengo vai trazer jogadores para aumentar o nível do elenco. Então o Flamengo tem essa condição, tem o exemplo de Paquetá. O Flamengo gastou uma boa nota, gastou uma grana e pode no meio do ano gastar uma grana violenta para ser um jogador também de alto nível, se caso perder o Prata ou perder o Cebolinha. Então o Flamengo tem poder hoje. Aquele Flamengo antigo já passou. Vamos mais notícia: Lucas Paquetá supera Arrascaeta em gols pelo Flamengo em 2026, cria do Ninho, vive ótimo momento com a camisa rubro-negra e se destacando com gols importantes na atual temporada. É isso aí, ele deu a resposta esperada. Ele e Samuel Lino, dois investimentos muito altos, estão melhorando seu futebol, com a Arrascaeta ali armando. Eu creio que com o tempo o Paquetá vai assumir a vaga do Arrascaeta, com o tempo, com anos, até que um ou dois anos já está tomando a posição do Arrascaeta. É algo natural. O Diego Ribas viveu isso. A titular camisa 10, chegou a Arrascaeta, foi perdendo espaço, viu o segundo volante, aceitou o banco. É um exemplo assim, que eu vejo assim, de jogador maduro. Bruno Henrique chegando, o Samuel Lino chegando, o Cebolinha acabou perdendo seu espaço, foi pro banco, aceitou seu banco. É algo natural, mas a Arrascaeta tem muito futebol ainda, que eu acabei de dizer. É um jogador que vai saindo do Flamengo. Se sair do Flamengo em outro clube, ele é titular absoluto. O Everton Ribeiro mesmo, no Flamengo já chamava ele de velho, já não estava no ritmo bom, e no Bahia é titular absoluto, capitão. É algo assim que a gente tem que entender, que é como o futebol europeu. O jogador mais novo vai chegando e os jogadores mais velhos acabam deixando o Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid, o Messi deixou o Barcelona. É algo natural que acontece. Acaba chegando a uma idade que vai vir o treinador, que é um cara mais novo, com mais condição física para empenhar o ataque e defesa. Então eu vejo que com o tempo a Paquetá vai assumir essa vaga de Arrascaeta. Eu vejo também, é algo que é para ser testado no dia de treinamento. Acho que a Arrascaeta jogando pelos laterais, pelas pontas, acho que ele vai achar um espaço melhor de jogo do que centralizado. Acho que ele está muito visado pela ótima campanha que ele fez ano passado, que ele jogou demais ano passado, e ele é visado esse ano. Então eu creio que se conseguir mudar ele de posição, se ele também aceitar e se adaptar,
ele quebra um pouco que os jogadores que vão marcar ele já estão acostumados jogando ele com meia ali, quando você muda de posição, quebra o raciocínio do jogador que não entende. Acho que ele pela direita, onde hoje o Paquetá joga na ponta direita como ponta, ele pode jogar a bola ali para Paquetá seu camisa 10. Acho que essa inversão ali entre os dois, se no treinamento der certo, eu creio no jogo vai conseguir fluir. Que a Arrascaeta tem um bom cruzamento, tem um tiro, tem técnica, ele recompõe para defender. Eu vi no jogo contra o Corinthians ele voltando lá atrás para marcar. Ele tem uma visão de jogo, passe. Eu acho que se ele mudar ele de posição, pode sim estar certo. Não sei, só o treinamento pode dizer. Mas eu tô com essa ideia de ir um pouquinho como camisa 10 ali, jogar ele um pouquinho mais aberto, só para confundir o time do adversário. Mas aí a questão do Leonardo Jardim não é para mim. Vamos para mais notícia. Cartus barra Jorginho, mas deixa a porta aberta para na seleção italiana. Sem citar o volante do Flamengo de forma direta, o técnico da Itália explicou suas escolhas para os 2 jogos decisivos da repescagem da Europa. Escolha do treinador, acho que o Jorginho tem futebol para jogar futebol europeu, tranquilo na seleção italiana. Tem na seleção brasileira, se ele fosse brasileiro, com certeza ia convocado. Ele tem uma qualidade de jogo muito boa e além da liderança para montar o time em campo. Isso aí acho que é fundamental, ser líder dentro de campo, saber direcionar, ajustar os jogadores. Isso aí é uma coisa que ele tem, bom demais. E uma seleção italiana que está disputando uma repescagem da Europa, seria importantíssimo ter um jogador como ele. Aí a escolha do treinador, Gattuso é um treinador que não tem muita história como treinador, mas como jogador jogou demais. Então a escolha foi dele, eu apenas o Jorginho não foi para a seleção italiana. Outra notícia, o Flamengo não tem pressa para renovar com Alexandre. No atual elenco flamenguista, Alexandre é um dos jogadores que possui contrato vigente até o final de 2026. Ano passado ele citou que seria o último ano dele. Aí depende dele, né? Chegar no final do ano, qualidade vai passando, qualidade ele tem. Chegou o jogador, jogou o Fina, que também negociou com o River. O Ayrton Lucas não consegue tomar a posição dele e ele tá ficando. Aquele negócio, vai colocando. E está na seleção brasileira, um jogador com idade avançada, assim como o Jorginho, acabei de dizer o Jorginho, com sua experiência, soma demais ao elenco do Flamengo. Então, no final do ano, acho que é um dos jogadores que vai jogar no final do ano que vai decidir ele com a diretoria. Eu estou torcendo muito do Diego Ribas, porque para mim foi um cara mais assim, como pode ser, sábio nas suas coisas. Que ele viu que a idade chegou e falou: ó, eu apago meu salário, mas quero continuar no Flamengo, quero encerrar minha carreira no Flamengo. Essa visão muito boa dele é algo que eu guardo. Eu acho muito interessante os jogadores com idade avançada aí no Flamengo. Quer ficar no Flamengo, reduzir o salário e aceitar continuar no Flamengo. Vamos ver se aí é papo de jeito aí, não é meu. Vamos lá para mais assunto. Danilo elogia Vitão no Flamengo, experiente defensor destaca parceria na zaga e valoriza a chegada de reforço para o sistema defensivo para a temporada. É isso aí, uma dupla. Eu gostei muito da ideia do Leonardo Jardim, a dupla que tem no treino do time reserva, entre aspas, Danilo e Vitão. A dupla titular Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Pereira está suspenso. Léo Ortiz que não sentou no banco e colocou a dupla a qual ele vem no treinamento treinando junto e fez um bom jogo contra o Corinthians, não teve culpa no gol.
Memphis Depay acertou um excelente passe para o Matheus Pitu, um passe de craque que quebrou o sistema defensivo do Flamengo. Ele cruzou e o Yuri Alberto só encostou pro gol. Uma jogada que é genial. Então não teve nenhuma culpa no gol e o Flamengo com um a menos ficou o Corinthians o restante do jogo todo. Vamos para mais notícias. Arrascaeta responde crítica no Flamengo. Camisa 10 admite face irregular. Recebe apoio do Leonardo Jardim e reforça compromisso com o clube carioca. Acho que assim, a crítica feia, mas se ele faz aquele golaço folê, ninguém estaria falando nada sobre Arrascaeta. Então eu creio que é fase, é momento, entrosamento do elenco. Então vai ter essa semana de treino, apesar que alguns jogadores vão para a seleção não vão poder participar desse treinamento. E uma coisa assim, em relação aos jogadores que estão na seleção, eu creio que o Leonardo Jardim tem que treinar com esse clube que está ali. E quando voltar da data FIFA, não adianta pegar esse cara da seleção e já colocar no clube para jogar. Esteja no banco, entra com o que treinou a semana toda. Aí depois, no próximo jogo, você entra com os caras que estão na seleção. Porque eu acho assim, falta de, sei lá, não sei se é caráter que a palavra lá, critério, falta de critério, porque os caras estão treinando uma semana junto, aí os caras estão na seleção, com o pensamento na seleção, volta, já entra no time e já joga na partida seguinte. Acho que é falta de critério, né? Os caras estão ali uma semana treinando junto, o treinador aperfeiçoando o esquema tático, aí chega no dia do jogo, esse cara estão na seleção, chega e toma a posição, e os caras que ficaram a semana toda treinando vão pro banco. Acho que isso aí falta um pouquinho de critério, então também tem que pensar e analisar. Vou juntar duas reportagens aqui para falar uma só, que o vídeo de atacante. Prata desagrada Leonardo Jardim e Flamengo tenta recuperar atacante. Diferente do que é com Felipe Luiz, Gonçalo Prata não vem tendo espaço com Leonardo Jardim no Flamengo. Seu comportamento não tem ajudado. Prata vê minutagem desabar em quase 90% com Leonardo Jardim. Só dó do Felipe Luiz, o equatoriano é cortado ter jogo contra o Corinthians e ver prejuízo diminuir com o Jardim no Flamengo. É isso aí, acho que também falar a verdade, cortar um pouquinho a asa dele, que vinha muito sendo utilizado Felipe Luiz, e quando muda o novo treinador corta um pouquinho a asinha dele para colocar o seu estilo em cima do jogador. Prato tem qualidade, tem habilidade, tem velocidade, sabe atacar, sabe defender, tem boa movimentação. Eu não gosto dele como 9, eu acho que ele com ponta aberta ali tem uma qualidade bem melhor, até para infiltrar na área, fazer gol. Eu gosto dele voltando a marcar, ele marca lá embaixo e sobe rápido ao ataque. Então é questão só do treinador saber trabalhar com ele. Mas é aquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, tem que enquadrar. Se o nível tá baixo e quer sair, sai. O Flamengo tem dinheiro para trazer novos jogadores com qualidade bem maior. Então vamos ver, tudo fica na mão do treinador e do José Couto, essa escolha de fazer o elenco ou refazer o elenco. E a última para fechar, Felipe Luiz se esperava por demissão do Flamengo, revela assim. Felipe Luiz foi demitido do Flamengo no começo de março e hoje o cargo é ocupado pelo português Leonardo Jardim. Eu achei assim, esse retorno do Felipe Luiz meio estranho. Ele já não estava em sintonia com a torcida, não estava com essas ideias, com suas convicções muito fortes. E a torcida que ele vai ser algo diferente. Não sei o que realmente aconteceu. Estou esperando até o meio do ano se ele vai
se ele vai fechar com o clube europeu. Acho que esse foi o caminho. Acho que ele forçou, saiu, porque no meio do ano ele deve ir para a Europa fechar com o clube europeu. Eu penso nisso, mas vamos esperar para ver, para concluir. Mas duas notícias aqui importantes, não posso deixar passar. Eu falei que aquela última, mas achei mais duas aqui importantes para ser analisada. Flamengo ainda quer Tati Castellanos do West Ham, atacante do West Ham que antes priorizava a Europa, para ver bons olhos a possibilidade de jogar no Brasil. Atacante força, acho que o Leonardo Jardim gosta de centroavante. É outra questão também que envolvia muito o Felipe Luiz. O Leonardo Jardim gosta de centroavante como é o Pedro, como é o Tati Castelo. O Felipe Luiz gostava de atacante com mais mobilidade, que é o caso do Prato, que ele utilizava nessa função. E vamos ver o que vai acontecer no meio do ano. Com certeza o Porto vai trazer mais um jogador. Eu creio que um grande jogador seria importante. Acho que o Flamengo não pode trazer 2, 3 jogadores, encher o elenco de jogadores que faz mal, mas um jogador cada 6 meses seria muito bom para reavivar também. A torcida gosta quando vem um grande jogador pro Flamengo. Então vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que o José Porto está trabalhando. Também precisa de um 9, precisa de um ponta esquerda ali mais habilidoso, que faz 1 contra 1. Precisa de um lateral esquerdo. Acho que essa dúvida do Alexandre vai continuar ou não. Traz essa interrogativa, o Flamengo vai investir agora, vai investir no início do ano que vem. É uma interrogativa, se vai renovar ou não. Que no final do ano passado falou que ia abandonar. O Cebolinha tem uma interrogação no final do Carioca, ou um jogo assim que poderia deixar o Flamengo no final do ano. Então são posições que vai abrir espaço para jogadores, mas isso aí acho que o José Porto está atento, assim como a comissão técnica. E a última agora, para fechar, de fato, Copa do Brasil, o Flamengo ia enfrentar o Vitória, fecha as datas. O mais que ele tem retrospectivo positivo contra o rubro-negro baiano no estoque geral do confronto. A única coisa sobre esse confronto contra o Bahia é que o Flamengo não vai poder poupar jogadores, vai ter que fazer um jogo com o elenco completo. Se fosse um time mais fraco, o Flamengo com certeza ia colocar o time reserva, jogadores que são pouco utilizados, porque no Flamengo não existe time reserva, é modo de falar, porque o Flamengo tem um elenco assim titular, os 30 jogadores que estão no elenco ali são titulares absolutos, não no Flamengo e em qualquer clube que for jogar. Só modo de falar, entrar aí com um time mais descansado, com jogadores mais descansados, do que jogar com um time com jogadores mais robustos, que vem em consequência de jogos, tentando mais resultados dentro de campo. Então o Flamengo vai ter que ir com a força máxima contra o Vitória, porque é um time de Série A, um time que faz jogos duros. Então finaliza a análise, está comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.